Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o irmão Everton falando. Nós vamos, nesse momento, fazer alguns comentários acerca da lição 13 da revista da Escola Bíblica Dominical, das classes dos adultos, homens e mulheres. Basicamente, o que nós tratamos acerca desses 3 meses de estudo sobre essa revista falava sobre antropologia bíblica, que é o estudo sobre o homem, mas a partir da visão bíblica, a partir do que Deus fala sobre o homem, porque nós cremos que Deus criou o homem. E como Deus é o criador do homem, não tem ninguém que conheça melhor do que o próprio Criador. Então nós nos voltamos para a Bíblia a fim de estudarmos sobre o que é o homem, do que é feito o homem. O homem, nesse caso, é o ser humano, do modo geral, a raça humana. Então, nós estivemos estudando esse tema durante o período desses 3 meses, desse trimestre da nossa escola bíblica dominical, tá bom? Então, você que tem a revista, quero lhe convidar, antes de você prosseguir na visualização desse vídeo, antes de você continuar assistindo, quero lhe pedir que você pause o vídeo e leia a lição, porque assim você tem condição de ter uma visão melhor. E aí, se você tiver alguma dúvida, você procura o pastor Warren, que é o nosso pastor na nossa igreja, a irmã Alcineia, que é a coordenadora da Escola Bíblica Dominical, e também eu, que é o professor, que sou professor da classe Emanuel, da classe de homens da nossa igreja, tá certo? Então você tem essa opção aí, se você tiver alguma dúvida. Caso você não seja da nossa igreja, nós temos aí os nossos canais do Facebook, do YouTube. Você pode entrar em contato conosco a qualquer momento, tá bom? Então nós vamos ver aqui a lição de número 13, cujo título é O Novo Homem Jesus Cristo. Tá? O texto áureo se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, a partir do capítulo 4, versículo 13, que diz o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, certo? A verdade prática, ela diz o seguinte: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. A lição, ela tem uma leitura bíblica que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3, a partir do versículo 1 ao 16. Então, antes de você prosseguir assistindo esse vídeo, quero lhe pedir que você pause e leia o texto que está na sua lição. Se você não tem, você abre a sua Bíblia ou pesquisa na internet, né? Não sei, mas leia o texto antes de você prosseguir, tá bom? Se você leu aqui o texto de João, da leitura bíblica em classe, você observou que ele fala principalmente do encontro de Jesus com Nicodemos, que foi um mestre judeu muito importante da época de Jesus. E esse encontro ele é emblemático, ele é importante, porque é nele que nós encontramos, por exemplo, a passagem de João no capítulo 3, versículo 16, que é que muitos dizem que é o texto áureo da Bíblia, que é o versículo mais importante, que fala o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi nessa conversa que Jesus profere estas palavras para Nicodemos. Olha aí como foi importante. E é nessa conversa que Jesus fala um conceito extremamente importante para
a vida cristã, para a salvação, qual é? É um novo nascimento. É nesse texto que Jesus diz para Nicodemos que é necessário nascer de novo, que ninguém pode entrar no reino de Deus sem antes ter nascido de novo. Então, esse conceito de Jesus do novo nascimento, ele é imprescindível, ou seja, todo aquele que recebe a Cristo, que aceita Jesus, ele passa pelo novo nascimento. Todo aquele que aceita Cristo precisa passar pelo novo nascimento, que é justamente os pontos que a lição trata. A lição ela fala sobre 3 processos que todo ser humano passa quando ele recebe Jesus. Por isso que o título é O Novo Homem em Jesus, tá bom? Então, quais são esses 3 processos? Novo nascimento, que nós chamamos também de regeneração, a justificação e a santificação, tá bom? Nós vamos ver rapidamente esses 3 processos e ao final do vídeo nós vamos fazer um comentário breve acerca da introdução da revista, tá bom? Então vamos lá. O ponto 1 da revista, ele fala sobre um processo que nós chamamos de novo nascimento ou regeneração, que é o processo onde a pessoa que recebe a Cristo, ela recebe uma nova natureza. É mais fácil nós visualizarmos esse processo da seguinte maneira. Eu vou trazer para vocês um conceito do teólogo chamado Wayne Grudem, que ele diz o seguinte: a regeneração é o ato secreto de Deus pelo qual ele nos concede vida espiritual. Como assim vida? Se você pegar lá em Efésios, no capítulo 2, a partir do 1º versículo, que inclusive foi tema das nossas mensagens do pastor Varney, eu também tive a oportunidade de tratar desse assunto durante os cultos de doutrina. Então, se você pegar lá Efésios, no capítulo 2, no versículo 1, ele traz para você basicamente o que acontece com o ser humano, do estado em que ele se encontrava antes de Cristo, antes e depois o que vem acontecer quando ele recebe a Cristo. Então, se você puder abrir a sua Bíblia, em Efésios ele diz o seguinte: ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Certo? Então ele fala isso, aí eu vou pular um pouquinho, ele fala lá no versículo 5, e diz assim: e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, nós estávamos mortos nos nossos pecados. Esse morto, esse estado de morte, é o estado espiritual de morte. Essa morte significava que nós estávamos totalmente alheios a Deus, totalmente separados de Deus, distantes de Deus. Mas a Bíblia diz que em Cristo, juntamente com Cristo, Ele nos deu vida. Esse processo de dar vida espiritual é o que a gente chama de novo nascimento, certo? Que ele fala aqui na revista que não é um processo carnal, que inclusive foi algo que confundiu Nicodemos, porque ele achava que esse novo nascimento seria carnal. Ele inclusive fala no texto, ele diz assim: mas como isso é possível? Será que eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe para nascer de novo? Por quê? Porque ele estava vendo esse processo do ponto de vista material, carnal. Mas não é assim. Esse processo ele não é carnal. Esse processo ele é espiritual.
Tanto é que nós nascemos de novo em Cristo espiritualmente. Então ele fala aqui, no ponto 1 da revista, ele fala que o nascimento do novo homem é o ato de nascer de Deus. E esse nascimento, ele acontece quando nós recebemos a Cristo, quando nós aceitamos a Cristo, quando Cristo entra na nossa vida, no nosso coração, ele nos dá essa vida espiritual. É o novo nascimento, certo? Ele fala aqui uma coisa que nós temos que ter muito cuidado. Ele fala sobre o nascimento da água, que é o batismo. Ele fala aqui, o batismo em águas, que é o ponto 1, o nascimento do novo homem. E lá no ponto 3 ele fala aqui, é o nascimento do novo homem. Aí dentro desse tópico nós temos o primeiro ponto, nascido não do sangue nem da carne. O ponto 2, nascido de Deus. E o ponto 3, nascido da água, dentro do tópico 1, que é o nascimento do novo homem. Então ele fala o seguinte, no ponto 3. O batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Aí ele fala Marcos 16:16. Se você puder aí abrir, nós vamos ver o que diz o Marcos capítulo 16, no versículo 16, que ele diz algo que pode confundir os irmãos, que é importante nós comentarmos aqui. Ele fala que o batismo em água só tem efeito salvador. É meio estranho falar. Então ele fala aqui em Marcos 16:16, ele diz o seguinte, e disse-lhes, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Nós temos que ter cuidado, só um momentinho, irmãos. Nós temos que ter cuidado com isso. Por quê? Porque nós temos que entender que batismo não tem efeito salvador. Tá bom? Vou até colocar aqui uma frase no vídeo para os irmãos entenderem melhor. Olha aí a frase. O batismo não tem efeito salvador. Por quê? Porque se eu disser que batismo tem efeito salvador, eu estou afirmando que só é salvo aquele que crê, que aceita Jesus e que se batiza. Só que nós estudamos que batismo ele não tem efeito salvador, irmãos. E o próprio texto de Marcos ele fala isso. Por quê? Porque se batismo fosse critério de salvação, Jesus Cristo falava, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, o que ele fala? Quem não crê será condenado. Olha aí, ele não menciona batismo. Ele não diz assim, aquele que não crê e não for batizado será condenado. Ele não fala isso. Por quê? Porque o batismo, irmão, a função do batismo é anunciar, é proclamar algo que já aconteceu, que é a salvação. Quando você se batiza, você está anunciando que você pertence à família de Deus, que você morreu para os seus pecados, que você ressurge. Daí, o movimento do mergulho, você está matando, enterrando seu velho homem e renascendo para Deus. Você morre, que é o mergulho, e você volta ressuscitando. Então, o batismo é um ritual que é um anúncio, uma proclamação do que já aconteceu no momento da conversão, no momento da regeneração, tá bom? Então, que isso fique muito bem claro, batismo não tem efeito salvífico. Até porque o apóstolo Paulo também fala, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E se eu confirmasse que batismo tivesse efeito salvador, eu estaria dizendo que eu teria que fazer alguma coisa para me salvar. E nós sabemos que nós não fazemos nada. Não é de nós, é dom de Deus, é do Senhor, é graça, é de graça, é pela graça, sois salvos, tá certo? Então no ponto 4 ele fala sobre a questão do Espírito Santo, que realmente eu concordo com isso. No processo da regeneração do novo homem, o Espírito Santo atua para trazer o novo nascimento,
De que forma isso acontece? É um mistério. O que nós sabemos é que acontece um processo no homem, no ser humano, em que ele sai da morte espiritual para a vida espiritual. E isso é possível através do Espírito Santo que atua na vida do homem, tá certo? Então, rapidamente, esse foi o tópico 1 da nossa lição, o nascimento do novo homem, tá bom? Tópico 2, ele fala sobre a justificação do novo homem. Essa justificação, novamente eu vou trazer para vocês o comentário do teólogo Wayne Grudem, que ele fala o seguinte, que é o direito legal de estar diante de Deus. Como assim, irmão? Vamos ver aqui. É o ato instantâneo e legal da parte de Deus, pelo qual ele, Deus, considera os nossos pecados perdoados e a justiça de Cristo como pertencente a nós. Ou seja, ele declara-nos justos à vista dele. Então, justificação, ele acontece no momento em que nós somos declarados justos. Ou seja, através dos méritos de Cristo, pela obra de Cristo, por Jesus Cristo. Isso está bem claro lá em Romanos capítulo 5, lá em Efésios no capítulo 2. Esse processo de justificação só é possível por causa de Jesus. Nós temos que entender isso. Justificação significa tornar justo. Nós fomos tornados justos. Fomos feitos justos. Por quê? Pelo nosso mérito? Por nós mesmos? Não. Isso foi possível por causa de Jesus. E uma coisa que tem que ficar clara para o irmão é que não somente a morte especificamente de Jesus, não foi só a morte, mas foi a vida de Cristo como um todo. Cristo, como ele foi o ser humano perfeito, ele é o ser humano perfeito por excelência. Não tem pessoa mais humana do que Jesus. Jesus é o ser humano por excelência, é o ser humano perfeito. E ele cumpriu tudo o que Deus estipulou para ele enquanto ele estava aqui na terra. Ele foi obediente até o final, ele não cometeu pecado, ele cumpriu o plano de salvação, ele cumpriu exatamente tudo o que Deus havia planejado para ele aqui na terra. Então, devido à justiça de Cristo, devido ao que Jesus viveu aqui na terra, desde seu nascimento até a sua ressurreição, essa justiça de Cristo, ela é imputada a todo crente. Por isso que é o processo de justificação, é o ato legal de estar diante de Deus. Só é possível para nós estarmos diante de Deus por causa de Jesus Cristo. Então nós temos paz com Deus por causa de Jesus. Lá Romanos capítulo 5 fala muito bem sobre essa questão da justificação. Então Paulo diz que Jesus é o segundo Adão. Por quê? Porque no primeiro Adão nós temos o pecado. Então assim como no primeiro Adão nós pecamos, no segundo Adão, que é Jesus, nós temos a justificação dos nossos pecados. Olha aí, irmãos. Então, o novo homem em Jesus, ele passa pelo processo da regeneração, que é o processo que vai da morte espiritual para a vida espiritual, é a regeneração, é o novo nascimento. E nós temos aí a justificação, que é o momento em que Deus nos declara justos, nos justifica pelos méritos de Cristo. Tá bom? Muito importante frisar isso. Terceiro ponto, terceiro tópico da nossa revista, fala sobre a santificação do novo homem. Essa santificação, basicamente, irmãos, mais uma vez, vou trazer um conceito do Grudem. Por que, irmão, você está usando tanto Grudem? Porque ele traz um conceito bem didático, irmãos, de fácil compreensão sobre esses processos. Falar sobre regeneração, sobre justificação, sobre santificação, irmão, é um negócio que leva um tempo muito grande para nós falarmos. Então, os conceitos que eu estou trazendo para vocês do Wayne Grudem são bem didáticos, de fácil compreensão. Então, ele fala aqui que santificação é a obra progressiva da parte de Deus,
e do homem, que nos torna cada vez mais livres do pecado e semelhantes a Cristo em nossa vida presente. Então é bom que a gente entenda que a santificação é o processo em que nós nos tornamos semelhantes a Cristo. Por quê? Porque Jesus é o ser humano perfeito, é o ser humano por excelência. Jesus é o modelo, irmãos. Ele é o padrão, ele é o alvo, ele é a meta para onde todo crente precisa ir, ou seja, todos os dias da nossa vida nós temos que desejar, querer nos tornar mais semelhantes a Cristo, mais parecidos com Cristo. Lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 29, você lê o seguinte: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para o quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, o propósito de Deus para nós nessa terra é a santificação, que é um processo em que nós nos tornamos semelhantes a Cristo. Jesus foi o homem perfeito, ele não pecou, ele foi obediente, fiel a Deus até o fim, ele cumpriu tudo aquilo que Deus já havia determinado para ele. Então, ele é o modelo, ele é o alvo, ele é o padrão que todo crente, todo o homem, toda mulher em Cristo deve atingir. Só que tem um porém, irmãos, esse processo de santificação, ele é um processo que ele dura toda a nossa vida. Nós temos que entender, irmãos, que o processo de santificação, ele só é concluído em duas situações. O processo de santificação, ele só se conclui em duas situações. Qual é? Morte física. Você morreu em Cristo. Você morreu em Cristo, você guardou a sua fé. Então, nesse momento, o processo de santificação foi concluído. E qual é a outra ocasião? Arrebatamento da igreja. Fora essas duas ocasiões, irmãos, não tem como ser perfeito. O que é o perfeito? É o sem pecado, é o sem falha, é o sem defeito. É por isso que a introdução da revista é muito equivocado você afirmar que é possível atingir a perfeição ainda nesta terra. Nós temos que entender que em nós há o pecado, irmãos. A natureza humana é decaída, nós somos depravados. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando ele fala na introdução da revista, ele diz assim: é possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida? Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável. Isso é equivocado, a Bíblia não fala isso. Mas, irmão, lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 48, Jesus fala assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E aí como é que fica? Irmãos, vamos entender uma coisa: Deus, ele conhece o ser humano, ele conhece, ele criou o homem, ele sabe que nós não temos condição de atingir a perfeição. Então como é que Deus vai exigir de nós algo que é impossível de nós alcançarmos? Ah, irmão, então por que Jesus fala isso? É simples, irmãos, porque Jesus no Sermão do Monte, isso o pastor Varen pregou, enquanto nós estivemos nos cultos da nossa igreja, em dezembro, em janeiro, ele pregou todas as bem-aventuranças. Jesus estipula um padrão, uma meta. E essa meta não pode ser uma meta rasa, irmãos. Uma meta qualquer, tem que ser um padrão elevadíssimo. Jesus estipula o padrão moral de Deus absoluto, com a própria perfeição divina. Mas por que Jesus faz isso? Porque ele é mau? Não, meus irmãos, por a gente entender que, primeiro, que é impossível nós alcançarmos esse padrão. Nós dependemos do Espírito Santo, nós dependemos de Deus para atingir esse padrão. Sem o Espírito Santo, sem Jesus, é impossível. Mas mesmo estando em Cristo, mesmo estando sob o poder, sob a atuação do Espírito Santo, nós não temos como atingir a perfeição, irmãos. Pega lá, 1 João, capítulo 1, versículo 8. Olha o que ele diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós.
Se você pegar lá em 1 Reis, no capítulo 8, no versículo 46, quando Salomão está lá consagrando o templo, a oração dele diz assim: quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque. Você vai pegar lá Provérbios 29, diz o seguinte: quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Olha aí, irmãos. O próprio Paulo lá em Romanos, no capítulo 2, 3 da sua carta, ele fala, irmãos, que é impossível nós chegarmos à perfeição por nosso próprio meio. Só que nós temos que entender que a santificação é um processo em que nós, paulatinamente, gradativamente, vamos nos aproximando um pouco mais à semelhança de Cristo, cada dia mais um pouquinho, até chegarmos na estatura perfeita. Esse estado de estatura perfeita, de varão perfeito, só é atingido com a morte física e com o arrebatamento. Então, isso não é para desanimar. Irmão, quer dizer então que eu nunca vou ser perfeito nessa terra? Não. Mas não é por isso que você vai relaxar. Não é por isso que você vai deixar, até porque a santificação, ela é um processo que ela envolve Deus e envolve um homem. Nós não podemos nos santificar. Eu não posso me santificar, mas eu posso colaborar com o processo. Eu posso ajudar o processo. Como? Sendo obediente, sendo fiel a Deus, obedecendo a sua palavra. Eu não posso me santificar, mas eu cumpro um papel, eu posso, de certa forma, contribuir para o processo. Mas eu não sou o papel principal. Quem opera a santificação no homem, é o processo de ser semelhante a Cristo, é o Espírito Santo. Então eu não posso me santificar, mas Deus ele estipula para nós que nós busquemos a santidade. Senão, irmãos, ele não teria dito lá no livro de Levítico, que depois o apóstolo Pedro, na sua carta, ele traz de novo, ele diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Então nós não podemos atingir a santificação por nossos próprios méritos. Nós temos uma participação. Então a santificação é o processo de nós tornarmos-nos semelhantes a Cristo. Certo? Irmãos, não foi possível nós tratarmos do assunto com profundidade. Nós sabemos disso, eu entendo perfeitamente. Você vê muita coisa sendo tratada em quase meia hora de aula, mas no que o irmão tiver dúvida, no que o irmão tiver alguma dúvida e queira auxílio, nós estamos aqui, irmãos. Pastor Varney, a irmã Alcineia, eu estou aqui para lhe ajudar em qualquer dúvida que o irmão venha a ter, tá bom? Eu espero que esse comentário, não vou dizer aula, porque uma aula tem pelo menos 50 minutos, mas eu espero que esse comentário, irmãos, tenha sido de grande proveito para você, meu irmão, minha irmã, e você também que não é da nossa igreja, mas está assistindo o nosso canal aí no YouTube, né? E como é de praxe, você dê o seu like e se inscreve no canal e ativa o sininho para que toda vez que a gente postar um conteúdo, esse botão inscrito, clica lá, do lado do inscrito tem o sininho, você clica no sininho para você ter acesso aí ao nosso conteúdo. Quando nós estivermos postando, você assiste e você é abençoado, tá bom, meu irmão? Deus lhe abençoe. Estamos encerrando o trimestre. Fique em oração, fique no espírito de oração, peça para o Senhor nos livrar desse mal que assola o nosso país e manter nossa fé firme no Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço, Deus lhe abençoe, meu irmão, Deus lhe abençoe, minha irmã. Fique em paz, fique na consolação do Santo Espírito do Senhor e que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Amém.